A paz e alegria, queridos irmãos, estamos chegando aqui até vocês com mais um tema do YouCat e hoje é o último vídeo dessa pequena série, creio na ressurreição dos mortos. Nós falamos no primeiro vídeo sobre a ressurreição dos mortos propriamente dita, depois a ressurreição da carne, o que acontecerá quando morrermos, e hoje o YouCat nos coloca essa pergunta no ponto 155, como nos ajuda Cristo na morte se nós confiarmos nele? Eu gostaria de trazer uma frase de Santa Teresinha do Menino Jesus, que ela diz assim: Cristo vem ao nosso encontro e introduz-nos na vida eterna. Não é a morte que me vai buscar, mas Deus. Ou seja, na morte nós nascemos para aquela que é a vida eterna. E como conseguimos isso? Primeira coisa que a igreja nos ensina, que os sofrimentos que nos decompõem a esta vida, estou dizendo que toda vez, cada minuto que passa, nós estamos caminhando para a morte, mas no nosso caso, para a vida eterna. Porém, esse caminhar para a vida eterna passa pela porta da morte. Nós não podemos negar que não exista a morte. Portanto, como atravessar isso? Primeira coisa, olhando para os sofrimentos de Cristo Jesus, olhando pelo modo com que Cristo morreu. Olhando para esse modo com que Cristo morreu, nós podemos unir os nossos sofrimentos aos sofrimentos de Cristo. E tendo a esperança, porque a morte não foi o último grito para Cristo, mas sim a ressurreição. Então, olhar a vida de Cristo, olhar o sacrifício de Cristo, olhar a sua paixão, olhar o seu amor por nós, a sua forma com a qual Ele se deu a nós, nos enche de esperança. E além de nos encher de esperança, nos faz pensar e faz atravessar esse processo da morte de maneira mais serena. Por quê? Porque aquilo que está por vir é extremamente maior, é extremamente mais poderoso, é extremamente glorioso. Aquilo que está por vir é a graça de estarmos junto de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, queridos irmãos, viver essa perspectiva nos ajuda. E é por isso que nós precisamos viver uma vida de estado de graça, né? Não estando em pecado mortal. O que é o pecado mortal? É o pecado que nos impede de entrar na vida eterna. Sobretudo, os pecados que afere os 10 mandamentos. Então devemos lutar para não cair no pecado mortal, mas viver em estado de graça. Porque até mesmo a passagem pelo purgatório já é a certeza do céu. E uma outra coisa também que pode muito nos encher de esperança é que Cristo, Ele nos ajuda através dos sacramentos, como nós já falamos aqui. Ele nos ajuda pela sua própria vida, pelo modo com o qual Ele se deu, Ele se entregou, Ele morreu por amor a nós, a sua encarnação, a sua vivência, assumindo a nossa vida. Portanto, olhar para o Cristo nos ajuda e nos torna mais sensíveis. E depois termos essa certeza que quando nós morrermos, não é que nós vamos para o nada, para um lugar que se sabe lá que lugar é esse, mas nós vamos para a morada que o próprio Criador, que o próprio Senhor preparou para cada um de nós. E isso deve nos encher de esperança, porque lá viveremos eternamente. Portanto, roguemos
supliquemos a graça de Deus em nossas vidas e procuremos viver constantemente em Cristo Jesus, sob a ação da sua graça em nós. Amém, queridos irmãos? Espero que tenha ficado claro. Se ainda tiverem alguma dúvida, estamos aqui à disposição para vos responder. E não perca, amanhã começaremos o tema Creio na Vida Eterna, que dá continuidade a isso que nós estamos falando. Que Deus vos abençoe e até mais.